Família, na tela do YouTube, a pergunta é clara. O Vila Nova foi prejudicado pela arbitragem no Clássico? O Vila Nova foi prejudicado pela arbitragem no Clássico? Põe o print da imagem do pênalti em cima do jogador da equipe do Vila Nova. Tá aí na tela, né? O Rafa Silva. O Igor Henrique chega nele, esse print aí mostra bem que o pé tá em cima da linha, né? Chega por trás, e aí ele comete, na minha visão, pênalti para a equipe do Vila Nova. Qual que é a versão da federação? A versão da federação é que as imagens não foram conclusivas. E como você não tem uma imagem conclusiva de que foi fora da área, de que aconteceu de fato a falta, né? De que a falta realmente aconteceu, o Eduardo Tomás não deveria ter chamado. Não era conclusiva, então o VAR só chama quando a imagem de fato é conclusiva. Essa é a versão da Federação Goiana de Futebol. Só para lembrar... Não, é o contrário, Thiago. É o contrário. O quê? Quando a imagem não é conclusiva, que aí o árbitro tem que ir no VAR para ele tirar as conclusões. Não, mas a imagem da transmissão não era conclusiva. Então nem o VAR, segundo a federação, teve acesso a uma imagem clara. Esse tipo de lance, o árbitro de campo, ele não precisa ir até o VAR, até o monitor. Por quê? É um factual. Aí o árbitro de vídeo, no caso do Eduardo Tomás ontem, ele falaria pro Breno Souza em campo. Foi dentro da área ou foi fora da área? Você tá correto. Marcou fora da área, você tá correto. O Breno tá errado, foi dentro da área. Então ele só tinha que falar isso. Como ele não falou pela a fala da federação, para ele a imagem não foi conclusiva, fica com a decisão de campo. Por isso que o Breno tinha marcado fora da área e continuou fora da área. Se a imagem realmente pro Eduardo Tomás ela não estava sendo conclusiva, ele mantém a decisão de campo. Eu mandei um print para você aí, Lucas Lourenço. Coloca esse outro ângulo para mim, por gentileza. Antes, olha só o que disse Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, depois do apito final. Acabou o jogo, a gente estava ali nas entrevistas de campo, e aí me chama o Igor Santiago, desesperado, sem fôlego. Thiago, Hugo falando. E aí a gente foi e pegou esse trecho aí, né, do desabafo do presidente do Vila Nova, logo depois da partida, derrota para a equipe do Atlético pelo placar de 2-0. 2h30. Roda aí, Hugo, presidente do Vila. Na tela. Hugo, presidente do Vila. Tá sem áudio, gente. Arruma o áudio aí pra nós, por gentileza. Atenção, Brasil, você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor Aeroporto. Venha para a Vedacil, que tem mangueiras de qualidade que garante a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. A Vedacil é sensacional. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 6232721881. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114. Sopema GO. 100% confiança. Antes do áudio aqui do Hugo, Nivaldo Carvalho, foi pênalti para a equipe do Vila Nova ontem, nessa derrota de 2-0 contra a equipe do Atlético? Claro que foi. Foi pênalti não vou falar sem discussão, porque alguns acham que não, né? Mas para mim foi pênalti, sim. O lance tem ângulos que mostram que claramente que o jogador do Atlético cometeu a infração em cima do jogador do Vila Nova. Então, para mim, a pergunta é se o Vila foi prejudicado pela arbitragem. Foi prejudicado sim pela arbitragem. E tem um detalhe aqui, até uma fonte, uma pessoa ligada aqui a um clube da capital, que não é o Atlético nem o Vila Nova, pode ser o Goiânia, né? Ele me manda aqui uma mensagem. Impressionante como as imagens da federação nunca são totalmente nítidas. Acho que é o nosso VAR, que é um VAR light, né? Porque assim, cara, eu vou ser assim, bem sincero com vocês mesmo. Pra mim não tem dúvida. A bola foi em cima da linha. A linha faz parte do quê, Tim? A área. Então se foi dentro da área e teve falta, é o quê, Tim? Pênalti. É pênalti. Isso não tira, pelo amor de Deus, entendam. O Atlético merecia ter goleado a equipe do Vila Nova. Agora o lance que está sendo debatido aqui, que gerou toda a polêmica, é um pênalti que na minha visão foi claro como os raios de sol, como o dia, como a lua em noite, onde ela tá minguante, claríssimo. E aí você vem com esse negócio, a imagem não foi nítida. Pra nós foi, por que pro VAR não foi? É bom lembrar que a imagem do VAR é a mesma da transmissão. A mesma, rigorosamente igual. Dirigentes da federação já falaram isso, é a mesma imagem que vem.
Tem uma imagem lateral que realmente ela não tem como ver, porque tem um jogador do Atlético, não lembro se é o Guilherme Marques, que acaba tampando ali, não dá pra ver a disputa da bola, se tá dentro ou se tá fora da área. Tem pessoas que estão conseguindo ver esse lance fora da área. E pra mim, até o print que o Lucas Lourenço pôs aí, põe aí, Lucas, o print, pra mim mostra claro que pra mim foi em cima da linha. Inclusive o pé esquerdo do Rafa Silva está em cima da linha, que é o pé de apoio, e o pé direito está um pouquinho à frente. A bola também está em cima da linha, mas a bola não está em contato. Olha esse print aí, Tim. Olha esse print que mandaram pra mim agora. Cara, foi muito dentro da área. Dentro da área não, foi muito em cima da linha. Então sim. E a linha faz parte da área. Pra mim, pênalti. Esse print aí, o outro print também que o Lucas Lourenço tinha colocado, pra mim mostra que o lance, o Cássio, é em cima da linha. Então, pênalti pra mim, que não foi marcado pro Vila Nova. Eu vejo que é um lance muito polêmico, só que eu não consigo ver que eles falam que é o ponto de contato, né, Thiago? O ponto de contato foi fora da área. Pra mim, o ponto de contato foi em cima da linha. Linha faz parte da área, eu teria marcado o pênalti. Essa primeira imagem já é clara pra mim, gente. Foi dentro da área, foi na linha. Ele mostra claramente a chuteira azul do Rafael Silva, o pé esquerdo em cima da linha, o pé direito também está à frente. E outra coisa, já que foi tão polêmico assim, por que eles levaram menos de um minuto pra ver essa imagem? Não chama atenção, Matheus? Porque lance polêmico você vê, você revê, você vê de novo, você vai no monitor, você discute ali com seus colegas do lado, né? E a arbitragem de campo, e aqui eu tiro totalmente a responsabilidade das costas do Breno Souza. Breno Souza ontem me surpreendeu. Fez uma arbitragem impecável. Isso daí é responsabilidade do VAR, do Eduardo Tomás. Esse lance aí Como no sábado também, o lance do pênalti da Napolina não foi responsabilidade do Jefferson Ferreira. Foi de quem estava no VAR. Você entendeu? Foi de quem estava no VAR. O de sábado eu vejo que o Arthur Moraes, que era o árbitro de vídeo, pra mim ele entende da mesma forma que o Jefferson em campo, por isso que ele não chamou. Então aí respeito a opinião do Arthur Moraes, que era o árbitro de VAR. Esse lance aí é totalmente VAR. Porque em campo ali, pela distância ali, por mais que o Breno Souza estava muito próximo do lance, é um lance muito ajustado, precisaria de ter essa coisa que a gente fez aí, aumentar um pouco ali as imagens, para você ter a exatidão que o lance foi em cima da linha mesmo ou não. Então, para mim, era um lance realmente que precisava passar pela visão do Eduardo Tomás, passou, né, na visão dele, ou estava inconclusiva, ou ele concordou com a marcação de campo, mas poderia ter analisado melhor, aumentado ali para ter uma certeza, para ter uma opinião mais clara a respeito se realmente foi em cima da área ou foi em cima da linha ou não. Para mim, continuo com a opinião. Para mim foi em cima da linha, a linha faz parte da área, eu também teria marcado o pênalti. Me mandaram outro print aqui, Lucas, rapidinho, pega essa imagem pra gente, tira o nome da pessoa que me mandou e coloca na tela também, por gentileza. 2h35 agora, atenção meus amigos do Brasil, recado importante pra você agora é da Suprema. No campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bageba PC, entrega rápido e suporte especializado. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. suprema-go.com.br. A Ismafer Ferramentas está com uma mega oferta nessa semana, gente, atenção. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Ismafer Ferramentas, siga agora pelo Instagram, @IsmaferGin, 3093-3939. Ferramenta barata é na Ismafer Ferramentas. Saga Volkswagen na Avenida T7. Venha e aproveite, gente, tem cada oferta maravilhosa nessa semana. IGP Car Centro Automotivo, na T63 Jardim América, 6235157004. Matheus Carvalho, olha aí, ó, essa imagem que me mandaram agora. Essa imagem. É uma imagem pouco nítida, né? É a mesma do Lucas colocou, só que um pouco mais ampliada, né, Thiago? É a mesma ali, a chuteira azul do Rafael Silva, né, em cima da linha. Uma fonte me mandou o seguinte aqui, ó, com essa imagem. Pra quem sabe da regra, sabe que a falta é marcada no ponto de contato. Nesse lance, né, o chute do jogador do Vila Nova foi bloqueado, falta, porém o ponto de contato faltoso foi o calcanhar do jogador do Atlético, que está fora da área, portanto não foi pênalti. É esse aí que eu não consigo ver. Eu não consigo ver esse ponto de contato que a sua fonte fala sendo fora da área. Pra mim, ela é em cima da linha. Eu tô sendo bem correto, ok? Sim. Eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa ligada ao Vila, a gente colocou no ar. E tô colocando agora também
uma outra fonte que me passou essa imagem com essa explicação, pra gente ser assim, o mais justo possível. Mais transparente possível. Total. É isso aí. Eu só continuo com a minha opinião, porque pra mim esse ponto de contato, na minha visão aqui, pelo que eu já vi esse lance uns 200 vezes, gerou muita polêmica, já recebi ligação de tudo quanto é canto, aí falando desse lance, mas eu confesso que pra mim o ponto de contato é em cima da linha, a chuteira azul do Rafael Silva mostra muito isso, não o pé esquerdo. O pé esquerdo tá em cima da linha, o pé direito, que é o ponto de contato, é no pé direito dele, que tá à frente do pé esquerdo ali. Pra mim, em cima da linha, pra mim eu marcaria. 12h37, 664 likes, gente. Sabe isso aí? Aumenta aí. É interessante a pressa que a nossa arbitragem tem de segue o fluxo em lances polêmicos, né? É inacreditável. E eu acho que foi até culpa nossa, Nivaldo, sabe por quê? Você lembra que a gente falava muito no começo do VAR? É o VAR que mais demora no Brasil. Aí eles foram criando protocolos e eles estão deixando de demorar um pouco mais em lances que merecem por conta da questão da agilidade do jogo. Mas é só a pessoa ter um pouco, eles terem um pouquinho de inteligência e entender que certos lances você tem que demorar um pouco mais. Uma análise melhor. Certos lances você não precisa ficar encebando demais. Por exemplo, um lance de impedimento que está longe da área, essa coisa, você não precisa ficar encebando demais. Agora, um lance desse aí, próximo da área, você espera um pouquinho, olha sob diversos ângulos para você tomar uma decisão. Mas é uma pressa do cacete, rapaz, para seguir o fluxo. Eu não mudo a opinião. Você vai mostrar print aí, daqui a pouco foi o cara do Vila que cometeu a falta. E foi mais ou menos isso que o Kleber Elias falou ontem, né? Mas os três últimos aliás, lances só um polêmicos... detalhe aqui, Tim, eu achei um precedente perigoso da federação que aconteceu ontem. O Kleber... Duas coisas. Primeiro ponto. Não é um debate aqui pessoal, ok, Matheus? Não tem nada a ver em relação a time que filho de árbitro torce, dirigente. Não tem nada a ver. Vida pessoal é de cada um, as pessoas fazem o que quiser. Só que lá era um ambiente de jogo. Era um dia de jogo. O campeonato goiano, gente, nós temos hoje aqui, e eu tô falando isso de coração, independentemente de questão de lance polêmico, nós temos hoje uma das melhores federações do Brasil. Uma federação que trabalha pelos clubes, que trouxe visibilidade para o campeonato goiano. Pô, você tem uma Record hoje transmitindo o campeonato. Você tem um canal Gold transmitindo o campeonato goiano. Teve aumento de verba, campeonato bem organizado, bem estruturado, dando audiência aí para as televisões que estão fazendo. Tá show de bola o campeonato. Só que tem um detalhe. A esposa de César, ela não tem que ser apenas honesta, ela tem que parecer também. Então a gente não pode abrir aqui precedente para nada. Pra nada. E o Kleber Ontem o Kleber abriu precedente fazendo aquele tipo de situação, explicando pra dirigente, não tem que ter aquilo, gente. Aí, sabe por quê, E Thiago? outra coisa, o fato também do Eduardo Tomás ter se envolvido naquela polêmica com camisa de atleta sem necessidade nenhuma, cara. O Eduardo Tomás é um cara velho de arbitragem, já passou tanta coisa no futebol, pra que isso, gente? Ele tem direito? Tem, mas não pega bem no jogo que ele tava apitando. Eu vejo assim, que a questão do... Sem necessidade alguma. Primeiro do Kleber Elias, que é uma pessoa que eu gosto, fiz vários jogos com ele apitando, um cara que eu gosto mesmo, de verdade. Ele abriu um precedente ontem, porque assim, pra mim, quando ele sai depois do jogo, dentro do estádio, pra dar explicação pros dirigentes do Vila Nova, pra mim ele abre um precedente gigantesco. Por quê? Por exemplo, o torcedor do Goiás, lá em Catalão, queria uma explicação. Por que não foi marcado o pênalti em cima do Jean Carlos? Ninguém foi falar com o dirigente do Goiás. O dirigente da Napolina poderia ter pedido uma explicação, por que não marcou o pênalti em cima do Wesley. Então, pra mim, ele errou. Não era o momento, não era o lugar para ele atender os dirigentes do Vila. Os dirigentes do Vila têm direito de reclamar? Tem direito de reclamar. Vamos lá na federação, nós vamos colocar a imagem numa televisão, numa sala fechada, e eu mostro para você e eu explico. Agora, no estádio... Não, e a explicação dele foi muito ruim. No estádio, deixando ele todo mundo... A explicação dele foi muito ruim. Essa explicação que me mandaram agora aqui, ela foi muito mais fundamentada do que a explicação que ele deu ontem lá na hora do jogo. Eu achei que ele abriu um precedente muito grande, porque agora, assim, todo mundo que se achar prejudicado vai querer... Daqui a pouco a diretoria do Goiás vai querer uma explicação, claro, o Watson vai querer uma explicação. E com razão, Mateus, ele abriu um precedente pra isso. O Vila foi prejudicado ontem nesse lance do pênalti? Cara, a situação do lance do pênalti, pra mim, ela é muito inconclusiva. Eu acho que tinha que ter chamado o VAR tinha que ter chamado o árbitro, na verdade. Não chama, Matheus. Nesse lance ele só fala dentro ou fora. Foi dentro ou fora. Marca o pênalti. Mas foi inconclusivo. Aí se foi inconclusivo ele fez certo. A decisão fica de campo.
O Eduardo Tomás, na visão... Não, mas o normal é quando não é conclusivo, tem que chamar pro árbitro analisar. Esses e aí lances a decisão do factuais, árbitro. o árbitro do vídeo só fala, o Breno Souza foi dentro da área, pênalti. O Breno Souza foi fora da área, sua decisão tá correta. Teve um pênalti a favor do Vila lá em Anápolis que foi desse jeito. Ah, e justo, aquele do toque do braço, né? Eu não concordo. Então aí é uma opinião. Eu não concordo. Pra mim o árbitro ele tem que ir no VAR, analisar. É um lance inconclusivo. A palavra final é do árbitro, porém é uma situação que tem que ter outros ângulos para analisar e para dar o veredito. Poderia demorar 1 minuto no VAR, 5, 10, 15, o tempo que for. Mas um lance polêmico como esse, você pode tirar uma equipe da competição. Não estou falando, neste caso específico, que foi determinante para uma possível saída do Vila Nova no campeonato, porque o campeonato do Vila está muito ruim, muito ruim. Agora, em relação ao Eduardo Tomás, né, no pós-jogo, eu nunca gostei do Eduardo como árbitro, nunca. Eu também tenho restrições aí Pra mim, profissionalmente. Ele sempre foi um árbitro que prejudicou o Vila Nova. Seja na situação de cartão mal dado, falta invertida. Cara, ele pra mim não dá, não cola. Ele nunca colou muito bem com o Vila Nova. Então, assim, a federação poderia facilitar neste ponto, porque já que tem tantos árbitros pela federação, tira esses caras problemáticos. O Wilton mesmo ficou quanto tempo sem apitar o jogo do Goiás? 2 anos, parece, né? Então, assim, o Eduardo, ele é um cara que não dá certo com o Vila. Não dá certo. E eu não estou falando que ele é tendencioso, mas não dá certo. É só pegar o histórico. É igual o Caio Max com o Goiás, velho. Não dá certo. Não dá, não casa. O cara ele pode até tentar acertar, mas acaba errando. E aí vai pro CPF dele. Então são situações que deveria ter um zelo maior. O Eduardo e Vila Nova deveria aposentar. Não deveria existir mais. Agora, na situação da polêmica em relação às filhas. Thiago, pra mim é muito errado, cara. Pra mim é muito errado ele ter levado parente dele pro estádio. Ah, mas ela tem direito de torcer pra quem ela quiser. Tem direito. Agora eu vou dar meu exemplo. O meu exemplo de vida. Eu ia pro estádio sozinho. Eu ia pro estádio com o Cristiano, Carequinha. E eu nem pedia benção pro meu pai. Ficava do outro lado. E olha que é uma situação completamente diferente de árbitro. Mas eu ficava do outro lado. Porque assim, as pessoas elas rotulam muito. Rotulam muito pelo certo ou pelo errado. E aí eu não ficava lá embaçando em cabine de rádio. Eu ficava do outro lado, lá na curva. Você lembra disso? Eu ficava lá na curva. Só contextualizando, o Matheus Carvalho, quando não era da imprensa, continuou sendo vilanovense, mas ele era um vilanovense de arquibancada. E o Nivaldo Carvalho, já consagrado comentarista na época da 730, né, comandante? Exatamente. Isso. E assim, Matheus, inclusive, foi conselheiro do Vila. E eu passei boa parte da minha vida sendo criticado e elogiado por comentários que não eram meus, que era do meu pai. Passei a vida inteira em cima disso. Então, eu sempre me blindei muito bem em relação às críticas. E eu sempre me blindei também a não se apegar ao meu pai. Então foi muito errado o que o Eduardo fez. As filhas dele têm o direito de torcer para quem quiser, ir no jogo que quiser. Mas não com ele no âmbito de ofício. Ele estava trabalhando. E é um trabalho muito decisivo. É um trabalho crucial. Então ele não tem que levar. Então o Duduzinho depois fica bravo. Ele fica bravo. Ah, tem direito pra torcer pra quem quiser? Tem! Mas, cara, vamos ter senso também. Vamos entender o futebol. Tem quantos anos que o Eduardo Tomás tá no futebol? E até hoje ele não aprendeu? Até hoje ele não aprendeu. Aí tudo casa contra o Vila. Tudo casa contra o Vila. Então, assim, eu entendo a revolta dos dirigentes do Vila Nova. Eu entendo. Mas o Eduardo também ele tem que ter consciência das coisas. E ele tem que ser punido. Pra mim, ele tem que ser punido. E eu ouvi cara, ontem... isso aí, Thiago, se a gente for analisar friamente, isso aí dá brecha pra acontecer um desastre, cara. Pra acontecer uma merda gigante. E eu não tô falando de dirigente de Vila, não. Nem dirigente de nenhum time, não. Mas agora imagina, acontece uma situação polêmica como essa. O cara leva as filhas. Elas voltam com o pai. Imagina numa rua aí, com um louco, com um bêbado, com um drogado. Entende? Então, assim, o cara ele tem que ter consciência.
É uma situação de decisão de campeonato. Não é um futebolzinho amador, não é um jogo qualquer. É uma decisão. Ontem. E eu bato muito na tecla, e vocês vão recordar disso, que Vila e Atlético sempre tem problema. Sempre tem problema entre essas duas equipes. Não choca. É uma rivalidade muito grande. Cresceu demais. Então, assim, pra mim, o Eduardo Tomás achou que tava no spa, achou que tava nas férias, e aí acabou acontecendo o que aconteceu. Ele errou demais. Eu ouvi ontem, Tim, e aí você vai deixando o teu like, gente, um debate desse, a gente tá com 1.000 aparelhos conectados, eu tô com 682 likes. Poxa vida, não é possível que a gente não merece. Sapeca like aí pra gente, vai. A audiência é maravilhosa, eu não tenho o que falar aqui da audiência, mas dos likes eu tenho. Então dá aquela fortalecida pra gente aí no like, Band News Goiânia no nosso canal. Eu ouvi ontem eu fiquei no telefone, o filho do Adson aqui mandou R$10 pra gente. Tá explicado por que o Matheus tem essas opiniões. Beleza, filho do Adson, obrigado aí pela audiência e pelos R$10 também. O Tim, o que acontece? Ontem eu fiquei no telefone, eu falei ontem com gente da federação, falei muito com gente da federação ontem, falei com gente do Atlético e fiquei no telefone uns 20 minutos com a pessoa do Vila. Pessoa muito forte lá no Vila Nova. E essa pessoa me falou o seguinte: enquanto eu estiver aqui no Vila, o Eduardo Tomás não pisa no Uba. É uma situação evitável. Pra ele, cara, o Eduardo Tomás tem uma história, Nivaldo. Há quanto tempo que ele não apita jogo aqui no futebol goiano? Ele é um pai de família, ele é um profissional, ele é um cara que merece o respeito. Você entendeu? Ele não merece ser agredido e tal. Ele é um CPF acima de tudo. Claro. Só que é uma situação desnecessária que ele criou pra ele próprio. O que eu vejo... Ele criou pra ele próprio. O que eu vejo a respeito disso, inclusive, já encontrei várias vezes o Eduardo Tomás, porque as filhas deles estudam no mesmo colégio que a minha filha. Faz muito tempo que eu não vejo lá, mas sempre que eu ia buscar, a gente se encontrava lá. O que eu vejo é o seguinte, Thiago. Qualquer pessoa tem direito a torcer pro time que ela quiser. As filhas do Eduardo Tomás, vou dar o meu exemplo, meus filhos podem torcer para quem eles quiser. O dia que eu tô trabalhando, meus filhos quiserem ir no jogo lá, eles têm direito de ir no jogo. Se quiserem ir com a camisa do time que eles torcem, eles vão com a camisa que ele torce. Porque a minha opinião aqui não vai impactar no resultado de campo. Agora o do Eduardo Tomás pode impactar. Então isso tem um peso. Então para mim ele correu um risco muito grande em relação a essa situação, sabe? Para mim foi um erro da parte dele. As filhas dele têm direito de torcer para quem elas quiserem, sem dúvida nenhuma. Só que no dia que ele tá trabalhando, ainda mais nessa função que é de árbitro de vídeo, que tem esse impacto no resultado assertivo ou não, aí cada um interpreta da maneira que achar certo. Então assim, eu vejo que ele correu um risco desnecessário, uma situação que poderia ser evitada. Então eu vejo que isso foi que ainda aumentou ainda mais essa polêmica, aumentou ainda mais a reclamação por parte dos dirigentes do Vila Nova. Claro que em momento algum eu sou a favor, eu acho certo qualquer tipo de agressão, mesmo que seja verbal, com o Eduardo Tomás, mas eu vejo que ele poderia ter evitado esse tipo de situação. E é uma situação totalmente desnecessária para com ele próprio. Porque o que ele passou ontem ali também não foi um negócio legal. Não é legal aquele tipo de situação. Tá maluco. Você ser pressionado, você ser cobrado, é um negócio muito difícil. Você entendeu? O mal no ouvido aqui, mandou R$10 pra gente. Eu tenho imagem com as linhas traçadas. Aí corta aqui a mensagem. Abre pra mim, por gentileza. Pegue pra mim, Matheus, por gentileza. Debate das cenas até às 3. Oferecimento das maiores marcas goianas. Shopping do Escritório Móvel na sua medida. Fecha mês Saga Volkswagen na Avenida T7. Venha rápido. Super Frango. Frango é Super Frango. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. E seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. Venha para o Wintec, a mais nova marca da Window Blue. Exige original, recuse imitações. Eu tenho a imagem com as linhas traçadas que mostra que está fora da área. Ah, tá. Só que o VAR não tem essa não é do VAR, porque Mão no o VAR ouvido, não tem, você tem uma imagem que nem a federação tem. Agora tem um detalhe, em cima da opinião do Matheus Carvalho, que diz que a imagem não foi conclusiva, ok, Matheus? Ok. Você disse isso. Dentro da opinião do Matheus, a arbitragem acertou. Sim. Porque o que fala o protocolo do VAR é que em casos de situação onde você tem imagem inconclusiva, vale a decisão do campo. Então, segundo a avaliação do Matheus Carvalho, a arbitragem acertou. Não tem imagem conclusiva? Então não foi pênalti. Segue a decisão de campo. Segue a decisão do Só Breno que aí Souza. que tá, é uma coisa muito íntima, né? Pra mim a imagem foi conclusiva, foi dentro da área, foi na linha, entendeu? E o rapaz tem linhas traçadas, não sei de onde ele tirou essa linha, porque nem o VAR Não, nem tem, a federação tem. Ninguém tem.
Mas ele mandou dinheiro, então ele tem mesmo, comandante. Ele pagou, ele tem. Tem que ele ter traçado. Ele não importa. Eu achei o Eduardo Tomás sobre essa questão aí da filha eu dele. quero sua opinião. O que você achou disso, comandante? Mas se for o Leandro Cardoso, rapidinho, se for o Leandro Cardoso, a imagem que ele tá mandando aqui, a gente tem ela também. Nós não vamos rodar por questão do direito da TV. Mas ela também ela é inconclusiva na minha avaliação. Não, mas todas as imagens que o VAR tem, nós tivemos acesso. Todas. Só que o VAR do futebol goiano não traça as linhas. Não é o VAR completo da Série A. Linhas, como nesse caso. Ele é o VAR Light, né? Pois não, comandante. Sobre essa polêmica da camisa. Absurdo do Eduardo Tomás. Absurdo. E aí ele falar que é irresponsabilidade de quem levantou o assunto. A irresponsabilidade é dele. De levar a filha dele com camisa de time pro dia que ele vai apitar um jogo, apitar como árbitro de VAR. Então isso aí que é um absurdo. Seria o mesmo que eu, um juiz do TSE, vou julgar um assunto relacionado à União Brasil, não vou usar PL e PT, né, porque são os dois maiores antagonistas hoje. Eu sou o juiz do TSE, vou julgar um assunto envolvendo União Brasil e um filho meu vai com a camisa do União Brasil pro julgamento. É mais ou menos isso aí, ué. Ninguém discute o direito das filhas do Eduardo Tomás torcer pro Atlético, certo? Inclusive tem jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana, não tem? Tem. Elas podem ir. Ele não vai estar envolvido no evento aí, como árbitro. Ele não vai estar, elas podem ir em todos os jogos do Atlético, fora e dentro de Goiânia, como torcedora do Atlético, porque certamente ele não vai estar envolvido como árbitro. Ninguém discute isso. A gente discute a circunstância, o evento de ontem, onde ele estava envolvido. Até se ele não estivesse envolvido, ok, não tem problema nenhum. Mas ele estava envolvido, ele ia decidir alguma situação, poderia decidir uma situação, como decidiu, que envolveria interesse do Vila Nova ou do Atlético. E, lamentavelmente, ele teve que decidir uma situação que foi grave, que foi muito polêmica, que gerou toda essa discussão, hein? Então foi uma decisão muito, muito arriscada, assim, arriscada do ponto de vista de se expor a críticas, né, nesse sentido que eu quero dizer, e se expôs e acabou recebendo uma saraivada de críticas absolutamente desnecessárias. E poderia ter sido evitado esse tipo de coisa aí, esse tipo de situação absolutamente desagradável. Pois é, aí o Danilo lá do Tchubac, que é conselheiro do Vila Nova, me manda mensagem aqui, dizendo que já é uma situação desgastada. Falando a mesma coisa aqui que o Matheus Carvalho falou. O Vila Nova tem alguns árbitros que ele não dá muita sorte, né? Parece que o povo não vai muito com a cara do Vila. O Rubens mandou R$10 pra gente aqui, é só olhar o momento da falta, o pé direito tá fora da área. Rubens, aí é opinião pessoal, né? Opinião de cada um. Pra mim tava dentro da área, pra mim foi pênalti. Pro Tim foi pênalti, pro Nivaldo foi pênalti. Pro Matheus Carvalho a imagem, ela é inconclusiva. E diante de uma imagem inconclusiva, na visão do Matheus Carvalho, a arbitragem acertou, porque vale aí a decisão do campo. Mas assim, ficou um negócio muito chato. Não precisava disso. Não precisava disso. O Atlético foi muito superior. Né, o Atlético jogou muito mais bola que o Vila Nova, teve uma vitória merecidíssima. Se tivesse apertado o pé, teria goleado o Vila. Só que a gente tá falando aqui nesse momento dos erros da arbitragem e de um outro assunto complicado, que foi a pressão depois do jogo, o Kleber Elias dando explicação, dando aula de arbitragem para dirigente do Vila Nova, que, repito, aquilo para mim foi ridículo. É um negócio que eu nunca vi na minha vida. Abre precedente, aí daqui a pouco, se o Goiás quiser aqui discutir a arbitragem, tem direito, o atleta tem direito. Toda vez que tiver um erro agora... Né, gente, eu nunca vi aquilo na minha vida. Pra nós, o melhor aqui é ficar falando de bola. Claro. Agora ficar falando de filha de árbitro, cara. Olha o absurdo que chegou a situação. Mas o cara abusa, o cara acha que tá no espaço, que tá de férias... E aí acontece uma situação como aconteceu. Lamentável. E nossos comentários aqui é muito mais pela prevenção da filha do cara do que uma crítica aberta. Ele tem que cuidar da família dele. Como é que ele leva a filha dele numa situação como essa? Vivenciar uma situação como essa. Imagina como foi para uma filha ver o pai ser xingado dentro de um estádio. Então, assim, o Eduardo, ele errou demais. E ele acha que ele não tá errado, mas beleza. Mas que ele errou.